Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma roda de conversa aqui do IBT. Eu sou Lígia Maria de Lima, trabalho aqui no IBT com as coordenações pedagógicas dos cursos, sou psicopedagoga, comunicadora e hoje o nosso bate-papo é sobre autismo. E para participar com a gente dessa conversa, nós convidamos as duas psicopedagogas que atendem aqui no nosso instituto, a Pilar e a Sueli, e eu vou pedir para que as meninas se apresentem para que a gente comece então a nossa conversa. Olá, meu nome é Pilar, sou pedagoga e psicopedagoga, faço atendimentos aqui no IBT. Olá, boa tarde, meu nome é Sueli Costa, também sou pedagoga, psicopedagoga e a gente faz atendimento aqui também no IBT e gosto muito disso, né? Muito bem. As meninas trabalham aqui com a gente, atendem crianças, também adolescentes, e a gente está pensando um tanto de projetos juntas para melhorar sempre o atendimento e o serviço que a gente oferece por aqui. E a gente vai começar essa conversa, então, querendo entender um pouquinho mais, que é uma questão que a gente sempre pergunta. O que é, então, afinal de contas, o autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, né? O autista, ele compreende o mundo de uma maneira diferente. Então, há vários níveis de autismo. Cada autista ou cada criança, cada ser autista é uma pessoa e cada pessoa age e compreende o mundo de uma forma diferente. Então, não necessariamente os autistas vão ter as mesmas características, eles podem ter algumas parecidas, mas sempre vai haver outra que um desenvolveu, o outro não, porque ele é um ser, né? Ele é um ser humano e um indivíduo, então ele tem as suas particularidades. O autismo, ele é, como a Pilar falou, ele é bem complexo, né? Mas ele não é uma doença. A gente tem que tirar isso da nossa mente, né, Pilar? Ele não é uma doença, então ela não tem uma cura, ele tem um tratamento, né, para que se possa melhorar a vida da criança, do adolescente, né? Então não podemos ter esse olhar, né? Nossa, e agora? Tem esse diagnóstico de autismo. É uma doença? Não, não é. Isso não é uma doença e tem os tratamentos, né, que aqui na IBT a gente também tem, para que a vida da criança, do adolescente, né, Pilar, possa estar melhorando a cada dia, né? E o diagnóstico tem que ser bem precoce mesmo. Exato. Muito bem. A Pilar trouxe uma informação interessante que eu acho que é legal a gente explanar um pouquinho mais. Quando você fala em níveis de desenvolvimento do autismo, como é que a gente identifica isso, Pilar? Então, tem o autismo que a gente fala que é um nível mais leve, né? Hoje já se classifica por 1, 2 e 3, né? Que é o nível mais leve, que antigamente a gente chamava de Asperger, que é o autista, em que ele desenvolve muito a inteligência dele, mas tem dificuldade de socializar, em coordenação motora, mas por outro lado ele é muito inteligente, aprende com muita facilidade. Tem o outro nível também, que é aquela criança que é não verbal, ela não verbaliza, ela não fala, ela não sente essa necessidade de se comunicar falando, né? E tem o nível já mais grave, né, que é aquele autismo em que ele precisa de diversas outras, de um tratamento multidisciplinar para que ele consiga desenvolver. Ok. Como é que implica isso nas fases do desenvolvimento de cada indivíduo? Como é que a gente vai percebendo a questão do autismo na criança, no adolescente, no adulto? A gente fala pouco, inclusive, de autismo entre adultos, né? Mas tá aí, a gente sabe que tá, né? Sim, tem as pessoas, por esse medo desse diagnóstico, elas não procuram o atendimento necessário, né? E as crianças, nós podemos perceber que até os 3 anos, ela já mostra, né, que ela tem alguns sinais de que o atraso na fala, tem o desenvolvimento no andar, né, no falar, né? A gente vê muito isso, a criança, tá andando na pontinha do pé, né? Não olha, não tem aquele contato visual, não gosta de brincar, não fantasia nada, né? Então ela cria aquele mundo, somente ela, né? A qual ela ela não quer ser, de maneira nenhuma, ser incomodada. Então, a gente tem que estar com esses olhares, né? Pilar, tem muitos sinais que mostram nas crianças, né? Às vezes a pessoa fala, é normal,
né, a criança fazer isso, mas até que ponto, né, podemos falar no normal, né, para que a criança possa ser ajudada, né, quando ela não tem aquele contato, quando ela não sorri, né, toda criança sorri, Sim. né, e você olha para a criança, ela não sorri, ela não interage, ela não olha quando ela é chamada pelo nome, né, ela precisa ter esse contato. Quando não tem, a gente tem que ter um alerta. Sim. Um desses sinais a gente precisa ficar em alerta. E adulto seria mais um foco, né? Ele não tem aquele foco, não tem aquela, eu preciso focar naquilo, eu preciso interagir, não gosta de interagir, não gosta de abraço, não gosta de socializar, né? Perdão. Na adolescência também, como é que a gente consegue, Pilar? Sim, na adolescência é importante dizer que quando chega na adolescência, se ele já tem um tratamento, esse tratamento antecipado quando criança, é interessante que ele já chega se conhecendo. Sim. Então ele sabe do que ele gosta, o que incomoda ele, para que ele se comunique com a outra pessoa. Eles têm dificuldade de entender as expressões também, têm dificuldade de socializar mesmo, né, de fazer amizades, num relacionamento amoroso também ele vai ter essa dificuldade. Então, se já tem esse tratamento, ele já consegue saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Quando não tem esse tratamento, não tem um diagnóstico, essas crianças estão sujeitas à depressão, à ansiedade, porque elas estão fora daquele mundo e ela tenta se encaixar. Nos casos das meninas, elas conseguem encobrir mais o autismo, porque elas têm uma facilidade de copiar. Então, se fala muito do diagnóstico em meninos e muito poucas meninas têm. Não é que elas não tenham, é que elas conseguem maquiar. E esse maquiar acaba causando essa ansiedade, essa depressão, porque é cansativo, é estressante. Sim. Né? Porque ela precisa, ela se compreende, ela não aceita, mas ela se força a ser de um jeito que ela não é. Então, quando se tem um diagnóstico precoce, né, que a gente chama de precoce, mesmo que ele não seja um diagnóstico fechado, que alguns médicos, quando a criança é muito novinha, ele não fecha, mas faz o diagnóstico para que se comece a fazer o tratamento, lá na adolescência a gente vai ver um resultado favorável para esse adolescente. Muito legal, gente. Nunca tinha prestado atenção e nunca tinha nem pensado na questão das meninas. É um ponto que a gente também tem que visualizar bem, porque hoje, já nas meninas normais, né, já é difícil a fase da adolescência. Né, como a Pilar falou, querem se maquiar, não maquiar de maquiagem, mas se maquiar para parecer com a outra. E elas correm um risco muito grande. Por quê? Porque como ela não vê a maldade, ela pode ser, né, nós podemos chegar a esse ponto de alguém estar sendo, como eu posso falar, chegar a abusar dela por ela não ter essa falta de como eu posso dizer? Da malícia. Da malícia, mesmo, isso, né? da malícia. Ela não tem aquela malícia de que se a pessoa pegar no corpo, ela está se socializando porque ela quer chegar, né? Como a Pilar falou, ela quer se socializar mesmo, ela não sabendo. Né? E aí alguém pode mesmo estar abusando dessa criança por ela não ter isso. Tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. Tá. Quanto à questão de adolescência. Sim. Eu fiquei pensando na questão dos pais, né? Essa dificuldade em identificar ou de levar essa criança para que a gente tenha um acompanhamento, para que a gente tenha um cuidado, um tratamento, porque vez por outra a questão da aceitação também passa pelos pais, né? É complicado para os pais entender como é que é isso, meu filho é autista, né? Como é que eu lido com esse fato, com esse dado? Isso é sempre bem preocupante também. Sim, muito preocupante porque tem aquela negação. Sim. Né? Nós falamos de luto. O luto não é só o luto quando a pessoa morre. O luto é, de maneira geral, quando você sai do emprego, você perde uma amizade, né? Que você perde também um ente querido. Um diagnóstico, né, médico. Quando você tem aquele diagnóstico, você já se assusta. Né? Como eu falei, né, o autismo não é uma doença, mas a pessoa já vê, porque quem faz esse laudo é um médico, ele vai falar, não, seu filho tem autismo, é autismo. Então, assim, assusta. Aí vem aquela negação, não, mas a negação e a comparação também. Sim. Porque ele começa a comparar se tem mais de um filho, ou se tem um coleguinha mais, o coleguinha também faz, ele não tem esse diagnóstico.
E começam esses processos, né, da negação. Eu não aceito. E a negação atrapalha. E acredito que com isso também vem o medo, a culpa. Muitas vezes eles se culpam, procuram uma culpa aonde não tem culpa, né? Não é culpa deles, não é culpa de nada. A criança, ela nasceu autista, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa criança, né? E muitas vezes demora para cair a ficha dos pais e falar, não, eu preciso buscar ajuda para o meu filho, por questão do medo, da culpa, do preconceito que ele sabe que ele vai ter que enfrentar, né? Então é muito importante também quando eles descobrirem ou já começar a notar os sinais, né? Que a gente já falou dos sintomas aqui, é buscar ajuda médica, é buscar uma equipe multidisciplinar onde pode fazer esse diagnóstico para que comece o tratamento o quanto antes, para que essa criança tenha uma qualidade de vida adequada para ela, tanto para ela quanto para os pais. Sim, isso, eu acredito que os pais também precisam ter um tratamento. Um espaço de acolhimento, Sim, né? eles precisam ser acolhidos. E agora? O que eu faço? Cai o chão, né? Nós temos filhos, a gente sabe quanto isso dói, né? Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? O que as pessoas vão olhar para o meu filho e dizer isso? Nossa, né? Ele tem autismo, né? Então, assim, os pais precisam ser tratados para que eles possam, e orientados, para que eles possam ter esse diagnóstico e a aceitação. Aceitar, como a Pilar falou, não tem motivos, né? Então, a parte ainda da se fala aceitação... muito, né, sobre as causas, o que pode ter causado, mas não tem nada ainda que a ciência comprove que esse é a causa do autismo. Então, não existe, né? Mas isso você pode perceber que é um momento que ele se sente, eu vou procurar algo para me apegar, para justificar, né? Para justificar por que o meu filho tem, né? E eu não vou, ou eu aceito, ou eu não aceito. Porque quando chega a fase da aceitação, aí vem aquele alívio, né? Eu preciso ajudar o meu filho. Tem que ter essa consciência, né? Para que ele possa ter uma qualidade de vida. Porque quanto mais tardio for o diagnóstico e as intervenções, né? Dependendo do grau, né? Que vai ter multidisciplinar, você tem que correr com isso, né? A gente fala assim, eu preciso ajudar o meu filho, a minha filha, para que ela tenha uma qualidade de vida e não ver isso como uma coisa assim, meu Deus, é horrenda. Não tem nada de anormal. Não. Isso que é legal como a Pilar mesmo falou, são crianças inteligentes que você fala assim, não, mas como meu filho é tão inteligente? Sim, são crianças extremamente admiráveis, você admira a criança como que ela é. Mas tem esse ponto que ela precisa de apoio, se ajudar. Né? E aí eu acho que também a gente precisa pensar num processo de desmistificação mesmo, de entender e de dizer que, olha, ok, tá tudo bem, é mais um, né? Sim. Mais uma criança que tá aí, que precisa ser acolhida com as suas especificidades, com as suas necessidades. E aí eu acho que é um papel nosso, enquanto psicopedagogas, um papel nosso enquanto terapeutas, é um papel da escola, é o papel da família. A sociedade precisa discutir essas questões para que essas crianças sejam inseridas, né? Sejam envolvidas, tenham seu pleno desenvolvimento. Qual que é o papel da escola nessa história toda para vocês? O papel da escola, primeiramente, é educar esses pais, de trazer a informação, né? De desmistificar, né? Como você falou, que o pai, ele tem a primeira informação, ele é autismo, e aí ele recebe aquelas informações que a sociedade traz de autismo. E ele não compreende que o filho dele é um autista, ele é um ser único, né? Sim. Então a escola vem para trazer essa informação, de dizer, não, seu filho é capaz, de não menosprezar as capacidades dele, de acreditar que ele é capaz de desenvolver, sim, de falar para os pais, olha, talvez a sua superproteção esteja tirando a autonomia dessa criança. Porque às vezes quando eu recebo um diagnóstico, eu tenho medo de deixar meu filho participar de tal coisa, ou de fazer tal atividade, eu vou lá e já quero fazer por ele. Sim. Então eu não deixo que ele tenha essa autonomia que vai fazer com que ele se desenvolva, né? Em coisas simples, como se alimentar sozinho. Exato. Então eu vou pôr na boca, porque ele demora, porque ele não come, porque ele não gosta disso. Então, assim, a escola vem para trazer, olha, na escola ele precisa comer sozinho, então vamos tentar, vamos treinar em casa. Então, ela vem educar esses pais para que seja um conjunto. Sim, né, e muitas das vezes a escola é que percebe isso.
Às vezes a correria dos pais, trabalho, chega em casa, tarefa, às vezes eles não têm esse olhar, né? Ou se nega a ter esse olhar, aí a escola chama, olha, nós percebemos algo em seu filho, e é o papel da escola informar e pedir para que corra, né? Olha, você precisa levar em um especialista, né? Porque nós precisamos ajudar. O papel da escola, como a Pilar falou, é ajudar os pais a falar, não, agora o seu filho não vai ser aquele que vai ficar no cantinho porque ele tem um diagnóstico. Não, nós vamos acolher e como a Pilar falou, deixar ele com essa independência. Exato. Ele precisa ter a sua rotina, mas ele precisa ver que ele não é uma criança especial por conta disso. Sabemos que tem o transtorno, mas para que ele não se sinta, e agora, né? O que eu vou fazer? Os meus amigos não vão ficar perto de mim na escola, eu não posso brincar, sem essa autonomia que os pais precisam dar aos filhos. E a escola é importante porque é esse ambiente que promove essa socialização, né? Sim. Então ela vai estar ali com outras crianças brincando, ou ele vai começar a descobrir as áreas que ele se dá melhor, que ele gosta, uma área artística, ou o que irrita ele. Então ali vai ser o ponto inicial onde essa criança vai começar a se perceber. Né? Sim, é onde eles ficam mais tempo, né? Como ela falou, como o Pilar falou, ele vai ver qual é a área. Então, a área que ele fica mais tranquilo é a área que ele está pintando, desenhando, ou escrevendo, ou lendo. Ou no intervalo. Não, ele fica muito agitado, ele volta muito irritado. Então, a gente vai adequando para que ele possa ter essa qualidade de vida. Sim, né? E lembrando que não é ele que tem que se adequar à escola, né? Sim. A escola tem que se adequar a ele, elaborar estratégias para que ele se sinta acolhido, porque a escola tem que ser um lugar de acolhimento. Acolhido, incluído, visto como parte, né? Sim. Isso é bem importante. Eu trabalhei com uma pessoa já adulta, que tinha autismo e que lidou com isso, assim, né? A partir do momento em que a família conseguiu conduzir, ele foi lidando com isso numa boa, identificando o que gosto, o que não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Ele era meu chefe, assim, é uma pessoa fantástica. E se formou, fez a sua faculdade, fez o seu mestrado, o seu doutorado e estava ali. Tem uma vida, né? Tem vida. Por quê? Porque tem acesso. Né? A partir do momento em que a gente permite, a pessoa tem acesso, ela deslancha para o mundo. Sim, né? É o conhecimento, é a informação, e a gente percebe que com o desenvolvimento deles, eles não são nada diferente de outras pessoas, porque eles têm estereotipias e nós temos também de mexer o cabelo, balançar a perna quando tá nervoso. Cada um tem a sua ótica de mundo, né? Cada ser é um ser. Então, eles têm algumas limitações que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas, principalmente nos anos iniciais, mas que são capazes de qualquer coisa e às vezes é muito melhor que nós. Exatamente. Eu queria aproveitar para você falar um pouquinho sobre lei, né? Aproveitar esse tema. Então, a gente tinha pensado em indicar para vocês, quando receberem um diagnóstico, pesquisar sobre a lei Berenice Piana, tá? Essa lei é uma lei nova aí, e ela vem discorrendo sobre tudo, sobre os direitos médicos da criança, do adolescente e do adulto, na questão do autismo, à educação, ao ensino e ao trabalho também. Né? Porque esse autista ele vai crescer, ele vai ser um adolescente, ele vai virar um adulto e ele precisa trabalhar também. Então essa lei, vocês pesquisem aí, ela traz todas as informações para que vocês tenham conhecimento do que é o direito do seu filho ou o seu direito se você é um adulto ou um adolescente. É importante saber a lei porque para ele poder estar pautado nela, né? Às vezes a pessoa não sabe, eu não sabia que eu tinha esse direito, então é importante mesmo dando uma olhada nessa. Sim, lá fala sobre o uso do colar, né? Onde eles podem ser identificados mais fáceis. Numa fila, não precisa pegar a fila, então a mãe não precisa ficar um tempão esperando ali na fila com a criança agitada. Então são coisas pequenas que fazem muito sentido e é significante ali para nós. A gente acaba vendo como pequeno, mas para eles vai ter um significado, vai ser impactado por isso. Exatamente. Né? Que para nós a gente fala assim, nossa, é só isso. Parece não, pouco, mas sim, não é pouco. E voltando para a parte que a Sueli falou sobre a questão do cuidado dos pais, né? Que os pais, eles têm aí que se dedicar muito ao autista, né? São diversos gamas de terapias e lugares que a criança tem que frequentar
para que ele tenha um desenvolvimento melhor, mas quem cuida também precisa ser cuidado, né? Isso. E pensando nisso, o IBT, ele abriu um grupo de apoio a mães de crianças autistas, né? Que pode se expandir para os pais também, mas é porque a mãe tá sempre ali, né? Leva para a escola, leva para terapia, ela carrega também a criança ali no ventre dela e ela tem essa ligação. Então, a gente pensando nessa mãe, a gente montou esse grupo de apoio, um lugar acolhedor, onde ela vai poder falar das suas frustrações, das suas conquistas, trocar ideia com outras mães, ver né? que ela não está sozinha. Sim, o que deu certo para mim, talvez possa dar para você. Sim. Ah, não deu certo. Ter essa troca, né? Sim, é muito importante mesmo. Procurar ajuda e se sentir acolhida. E aqui no IBT, as mães estão sendo acolhidas quanto a isso. Exatamente. E se tiver algum pai que também quer saber mais, tem interesse sobre o tema, nós também estamos com as portas abertas, nos procure, porque a gente pode fazer, então, essa troca. Nós vamos encerrar o nosso bate-papo. Queria agradecer as meninas por esse tempo, essa conversa boa. Queria pedir também para que as meninas dessem dicas de séries, desenhos, coisas que as crianças podem ter acesso. A gente estava conversando um pouquinho antes desse bate-papo, eu e Pilar. Pilar, você pode fazer isso pra gente? Sim, na Netflix vocês encontram algumas séries que falam sobre o autismo e são profundas, então você assistindo você pode compreender melhor o seu filho. Tem o Atipical, né, que pode se encontrar lá na Netflix. Tem o Pablo, que é um desenho infantil criado por um autista, onde ele fala sobre a visão de mundo dele, como ele enxerga o mundo a partir da ótica dele, né? E tem também, deixa eu só ver aqui no meu papelzinho, na minha colinha, Amor no Espectro, que também é na Netflix, que é uma série canadense que mostra como eles se relacionam ali na adolescência e na parte adulta, né? Porque eles têm a dificuldade, algumas vezes, de contato, dificuldade de se expressar, ou de compreender o que o outro está falando. Eles são muito literais, Sim. né? Então, vai lá, dá uma olhadinha para que vocês compreendam quando chegar naquela fase ali do namoro, do relacionamento, como que eles fazem isso, né? O que atrapalha, o que não atrapalha. E se ele já se conhece, ele sabe mais ou menos o que ele quer, o que ele gosta, vai contribuir muito para esse relacionamento. Exato. Né? Também tem as redes vizinhas, onde hoje a gente tem mais acesso, né? Existem muitas pessoas com autismo, adultos, mulheres, falando sobre o assunto, porque eles se sentem confortáveis numa câmera, né? E aquela informação chega para diversas pessoas. Então eles trazem muitas informações e é muito importante também a gente enxergar o autismo pela ótica do próprio autismo. Exato. Né? Um processo de autonomia, né? Sim, é um Eu processo falo de sobre mim, autonomia. o outro também precisa falar sobre ele. Então, lá vocês encontram muitas informações e todos os sintomas que eles têm, um diferente do outro, quais são as estratégias que eles usam para aquilo e como amenizar, o que faz bem, o que não faz. Então, lá é importante também os pais, quando tem esse diagnóstico, buscar essas informações. Muito bem. Então, obrigada, Pilar. Seja sempre bem-vinda ao nosso bate-papo. Estamos sempre aqui para receber. Obrigada, Sueli. Muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer você que assistiu até o final. Queria pedir para você deixar o seu like e também deixar sugestões para os nossos próximos bate-papos. É sempre um prazer ter você aqui na nossa roda de conversa do IBT. Até a próxima.